Isaías capítulo 1. Quer encontrar? Graças a Deus. Vamos ler então Isaías capítulo 1, verso 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o que é bem, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Oremos. Senhor Deus, Senhor é um Deus de justiça, um Deus riquíssimo em misericórdia. O Senhor sempre dá oportunidade para nós. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Desta escritura o profeta tirou a mensagem que falaremos nesta tarde. Vivifica, meu Pai. É o Senhor quem fala aos corações. Ajuda-nos, ajuda os nossos corações. Israel em muitas ocasiões se agitaram, mas o Senhor nunca esteve agitado. O Senhor nunca foi pego de surpresa. O Senhor nunca se surpreendeu com nada. O Senhor sabe todas as coisas antes delas existirem. E assim, Pai, ajuda-nos a estarmos tranquilizados, porque estamos em Ti, ó Pai. Ajuda o Teu povo. Precisamos de Ti, Senhor, nesta conferência desta tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Vamos ouvir as irmãs, então, a irmã Júlia e a irmã Heloísa. Nova história. Vejo que você está tão abatido, vivendo tantos problemas. Desabafe comigo, converse comigo, não fiques assim calado. Eu te entendo, eu estou sempre ao seu lado. Filho meu, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não temas, eu estou contigo, eu sou o teu Deus.
luta passou, a noite se foi e um novo dia chegou. É uma nova história. Às vezes você no seu quarto se ajoelha e chora. A dor é tão forte, você só consegue chorar. Mas hoje chegou o momento da sua vitória. Enxugue as lágrimas, filho, e comece a cantar. Filho meu, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu te amo. Agora sorria e cante, a luta passou, a noite se foi e um novo dia chegou. É uma nova história. Filho meu, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu te amo. Agora sorria e cante, a luta passou, a noite se foi e um novo dia chegou. É uma nova história, história, história. Graças a Deus, né? É uma nova história. Enquanto estamos aqui, podemos escrever uma nova história. Enquanto estamos vivos, estamos aqui com a mensagem Conferência com Deus. Cada cristão deve ter suas conferências com Deus. Um culto desse é uma conferência com Deus. Nós devemos ouvir a mensagem, pensar assim, o que Deus quer de mim, né? Jesus deixou, não foi um rosário de pedrinhas com orações, ele deixou uma oração só. Mas essa também, se dermos conta dessa, você pode ser arrebatado. Seja feita a tua vontade, não a minha. Quão difícil é nós rendermos a nossa vontade. Quão difícil é render o homem de fora para nós entendermos o que Deus quer de nós. Aí passa para ser uma briga carnal, né? De razões, de motivos. E aí quem tem mais argumentos, quem tem mais razão, vence na terra. Mas nós podemos fazer verdadeiramente a oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra. Eu sou barro, né? Como nos céus. Esse sim é o diploma da ovelha. Ser ovelha é ser submissa ao Espírito. Bem,
No momento, como foi cantado, da tempestade, é aí que nós temos que ver Deus, né? O profeta converteu um homem, ou melhor, uma mulher estava, um homem, andando a cavalo, sei que estourou o cavalo, disparou. E ela disse, irmão Brana, ou ele, não lembro bem a história, disse, irmão Brana, eu estava crendo em Deus até que as rédeas arrebentaram. Quando as rédeas arrebentaram, eu me desesperei. Falei, não, você tinha que crer em Deus quando as rédeas arrebentaram. Ali era você mesmo, depois que arrebentou, aí era Deus. Então você crê quando tudo está no seu controle, crer em Deus não é difícil. Mas crer, como nós vamos aqui ver, quando a coisa já saiu do seu controle, né? Você depender de Deus, aí é que nós vamos exercer a nossa fé. Nesta mensagem, a conferência com Deus, no parágrafo 51, o profeta diz assim, você sabe, ultimamente temos ouvido tanto acerca de conferências, pessoas encontrando-se. É disso que Deus está falando aqui, uma conferência com o povo. Conferência, vinde e arrazoemos. Eu uso a minha razão, você usa a sua razão. Vinde, vamos conversar. Vamos nos reunir. Vamos tratar desse assunto. Deus podia simplesmente dar a sentença, não podia? Sendo Ele Deus. Mas Ele falou, não, vem, vamos conversar. Chamou para uma reunião. Vinde, vem para mim. Arrazoemos, vamos ter uma conferência. Vamos nos assentar e vamos conversar sobre o assunto. Veja, é isso que temos feito esses últimos dias. E tanto da nação, os assuntos nacionais hoje estão baseados em conferências. Não se faz nada grande sem ter uma conferência. Aí ele fala para decidir a Primeira Guerra Mundial, Conferência de Genebra e tantas outras, mas vamos trazer para a nossa parte espiritual aqui, mais propriamente. Para que são realizadas conferências? Qual é a razão para estas conferências? Tem que haver uma razão, ou eles não teriam estas conferências. Eles têm que chegar a uma certa decisão acerca do que vão fazer. Uma conferência para tomar uma decisão, e o profeta vai dizer mais aqui, quando se tem uma necessidade crucial é que se provoca uma conferência. É para isto que serve uma conferência, é para tomar uma decisão. Homens em um lugar e outro lugar, e diferentes opiniões e pequenas coisas se levantam aqui, algo por aqui e aqui atrás, então eles precisam se reunir e realizar uma conferência e então tomar uma decisão. Nós temos a mensagem na estante, mas vamos colocar ela em prática, amém? Vamos deixar Deus trabalhar como Ele trabalha. Então tomaram a decisão do que eles vão fazer a respeito. E é por isso que elas são realizadas. Li na íntegra o 59. Agora, daí ele fala depois que a conferência é marcada, eles precisam ter um lugar para esta conferência. Precisam de um lugar. Então, 62. Então, outro pensamento que eu quero que vocês captem é esse. Em uma conferência, que eles nunca realizam uma conferência, a não ser que haja uma necessidade crucial. Tem que ser algo importante, quando não é uma conferência. Senão, qual o motivo? Aí não precisa ser uma convocação, É um tempo em um tempo dificultoso quando as conferências são realizadas. As grandes coisas não são decididas por uma pessoa. São decididas. Ninguém aqui é absoluto. Nós não somos Deus na terra. Não é verdade? Vocês estão entendendo? Nós precisamos conversar. Na época, aí ele vai falar do encontro das potências, Mas eu quero a primeira conferência espiritual para nós.
Então Deus tem realizado algumas grandes conferências. Houve uma ocasião na grande economia de Deus quando teve que ser realizada uma conferência. E a primeira que posso enumerar para esta terra foi no Jardim do Éden, quando os anjos de Deus vieram para casa chorando, dizendo, isso é o 65, teu filho caiu. Lá no Éden, tinha televisão, não tinha boteco que vendia cachaça, ninguém bebia cerveja, ninguém fumava, ninguém prostituía, e ainda assim conseguiu cair. Teu filho caiu, ele pecou, os anjos vieram chorando, e ele quebrantou, os anjos chorando. Parou para pensar? Os anjos chorando, depois a gente não pode chorar, né? Até anjo chorando, com a queda de Adão. Nós não podemos chorar? Pode ou não pode, igreja? Se você ama quem caiu, você chora. É certo ou não é? Irmão Zacarias, o senhor vê esse menino aqui cair, o senhor vai ficar feliz? Hã? A senhora fica feliz, mamãe? Cadê a mamãe? Está lá atrás. Fica feliz? A senhora vai fazer de tudo para levantá-lo? Vai, por quê? Ele errou, desliga ele. Tem que ter, a senhora tem sentimento, tem amor. Por isso Deus nos chama de família. Você entendeu? Família de Deus. Porque somos chamados de irmão. Quem que é irmão do outro aqui dentro? Irmão. Vocês duas aí atrás. Você fica feliz se souber que a tua irmã desviou? Você vai ficar feliz de alguém falar dela? Não? Mas por quê? Ela errou. Você ama ela. Você vai desligar dela ou você vai tentar salvá-la, ajudá-la? Você vai fazer de tudo para ajudá-la, não vai? Porque você tem sentimentos pela sua irmã. Você tem uma história com ela. Não começou agora. São anos ao lado dela. Cresceram juntos. Então isso faz crescer sentimento em pessoas normais. Tá bem? Tem pessoas que não têm sentimento. A ciência explica. Mas graças a Deus nós somos cristãos. Não é verdade? Por pior que fosse a queda da sua irmã, você nunca mais vai ser minha irmã? A mãe que está aqui, você desprezaria toda vez? Por isso Deus nos chama de família de Deus. Estão entendendo, igreja? Nós não podemos fazer as coisas sem sentimento. Bem, ser sacerdote é interceder, é ter sentimento. Mas não, eu não posso não posso fazer o errado porque alguém fez errado. Um erro não justifica o outro. Vocês me entendem assim? Entende? Não é porque um irmão fez uma coisa errada que está justificado eu fazer outra. Um erro não justifica o outro. Tá bem? O filho caiu, ele pecou, os anjos vieram chorando. Isso aqui eu não tinha nem percebido. Os anjos choraram. Um paraíso perfeito. Paraíso perfeito é quase pleonasmo, né? Paraíso perfeito. Casal lindo ali. Aquela paisagem, quem gosta de mato, de água, já é bonito aqui, cheio de mosquitos, incomodando. Imagina o que era o paraíso. Toda aquela beleza, tudo que Deus fez, colocou ali. Deus chegou a colocar as mãos atrás da cabeça, vamos dizer assim, e ficou apreciando a sua criação, descansou no 7º dia, contemplando as obras de suas mãos. De repente, tudo aquilo arruinado. Anjo não podia subir feliz. O único que ficou feliz, quem foi? Quem que ficou feliz com essa queda? Só o diabo. Mas veja, alguma coisa tinha que ser feita, é certo. Algo tem que ser feito. A criatura de Deus tinha caído da graça e estava sujeita à eterna separação da presença de seu Deus e seu Criador.
Veja, era um momento crucial, porque o Rei do Céu tinha dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus já tinha dado a sentença. E colocando sua confiança em seu filho tinha quebrantado o seu mandamento. Alguma coisa tinha que ser feita em sua criação. Era obra de sua própria mão. Era o amor de seu coração, a menina do seu olho. Algo tem que ser feito assim. Era preciso marcar uma conferência. Deus não podia apenas ter dado a sentença sem falar nada com Adão? Podia ou não podia? Podia, ele era Deus, né? Mas ele fez o quê? O profeta disse, ele marcou uma conferência. Vamos ver onde que ele marcou? Deus selecionou uma certa árvore no jardim do Éden, e depois que ele tinha jogado velhas peles de ovelha ensanguentadas para dentro, para trás dos arbustos, ele chamou Adão e Eva, e lá ele teve uma conferência. Conversou sobre o assunto. Para que Deus fez essa conferência? Para matar Adão e Eva? O profeta diz assim, ó, ele fez um remédio para esta coisa horrível que seus filhos tinham feito. Deus os chamou para corrigi-los, para dar o remédio para que eles não tivessem que ser expulsos, não só do Éden, mas da vida eterna. O pecado tinha sido na carne, eles iriam pagar na carne. Terminamos pela manhã ali. Vieste do pó, ao pó tu tornarás. A morte nasceu. Deus fez essa conferência. E uma decisão foi tomada. Sempre em uma conferência há uma decisão a ser tomada. E Deus tomou a decisão. Isso porque Eva teve, quando ele a manteve no banco das testemunhas, pois ela tinha tirado vida do mundo, e ela teria que trazer vida ao mundo. E Adão, né? E a serpente, e lógico, aquele sendo o cabeça da raça, a raça inteira caiu com Adão. Vamos ler um pouquinho aqui em Gênesis. Veja, eu quero passar para vocês, quero que vocês, Deus ajude-nos a entender, né? Entender como as coisas são feitas, nós devemos amadurecer com tudo que nos acontece. Aqui Gênesis 3, verso 10. Toma ali. Perdão, no 8, 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Primeira coisa, o ser humano, qual que foi a primeira coisa que o ser humano fez? Um pouquinho acima ele fez uma folha de figueira, ele tentou cobrir o seu pecado. Foi ou não foi? Está aqui, ó, no verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Primeira coisa, tentar esconder o pecado. A segunda coisa que eles fizeram foi o quê? Fugir de Deus. Ouvi sua voz pelo jardim e chamou o Senhor Deus a Adão. Adão! E disse, e Deus falando, onde estás? Adão. E ele ouviu a voz, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Tenta cobrir o pecado, se esconde. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu, Adão? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, outra coisa da natureza humana. O que ele diz? Jogar a culpa para outro. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão sabia ou não sabia que aquilo era errado? Deus tinha dado a palavra para ele. Eva nem existia quando ele recebeu a palavra. Deus deu a Bíblia para Adão. Vocês podem ler aqui Gênesis 2. Lá no 2,17 não existia Eva. Eva foi criada
a partir do 18. Adão falou para Eva. Eva conhecia a pregação por Adão. Mas Adão conheceu direta de Deus. E Adão sabia que se comesse morreria. Mas na hora de encarar Deus, a verdade, o que Adão disse? Ah, mulher que tu me deste. Ela me deu, ele devia ter, né? Eu digo assim, devia, sendo a natureza humana. Fala, não, Senhor, eu não dei conta. Né? Mas aí Deus puxou para Eva então. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou. Jogou para a serpente. E eu comi. Na verdade, a Bíblia diz que ela achou aprazível, né? Com a serpente, Deus não teve conversa. Com a serpente, Deus já disse assim, Deus disse à serpente, portanto, fizeste isso, maldita, já trouxe a maldição para ela. Maldita serás, mais do que toda a besta. A besta não era filha de Deus. A besta era uma besta, Deus amaldiçoou ela. Mas você não vê Deus amaldiçoando Adão. Você não vê Deus amaldiçoando Eva, porque eles eram filhos de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Isto é Bíblia, igreja? Eu estou distorcendo em alguma coisa ou não? Isto é Bíblia. Nós temos que tomar cuidado para não amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa. E a gente tomar cuidado para não julgar tão rapidamente, ou se somos chamados para isso, julgar filhos de Deus. Satanás, quando viu que Adão e Eva, ele lutou, não tinha tempo, não tinha relógio, sabe lá quanto tempo ele ficou lutando para... Ele esperava a Eva sair de perto de Adão para ir lá fazer a cabeça dela, e ficou quanto tempo lutando, até que conseguiu o que ele queria, o invejoso. Foi lá e derrubou Adão, derrubou a Eva, né? E conseguiu fazer com que eles saíssem do tão lindo paraíso. Mas quando caiu, os anjos foram chorando falar para Deus. Mas Satanás foi chorando? Ele correu, falou, lá, se eu estava lá no céu, eu fiz uma coisa errada, tu me jogou aqui para baixo, agora aqueles dois lá fez também, eu quero ver o que você vai fazer com eles. Só que tem uma coisa, anjo não é filho, anjo é criação, agora filho é filho. Como dissemos, o filho pode errar do tanto que for. Ô irmão, se teu menino errar, Deus o livre, for para bebida, para droga, você manda ele para o inferno? Se souber que ele matou 10 pessoas, você fala, Senhor, manda meu filho para o inferno. Você consegue? Ninguém consegue. Por quê? Porque é filho. Deus amaldiçoou a serpente, mas não amaldiçoou o filho. Vocês estão entendendo? Por isso que Deus chama nós de filhos. Graças a Deus. Que Ele passa por cima de muita coisa que eu mesmo dou conta de passar. Mas essa foi a primeira conferência, veja só. E uma decisão é tomada, né? Agora ele vai trazer outra conferência para nós aqui, Israel. 70. Os escravos do Egito, a tarefa era... Israel estava escravo no Egito, a tarefa era tão grande que as costas deles estavam tão doloridas e marcadas, o coração deles estava tão quebrantado até que o clamor deles veio diante de Deus ao ponto em que ele foi forçado a ter uma conferência. Aqui foi o inverso. O sofrimento do povo forçou Deus a ter uma conferência. O clamor do povo forçou Deus a ter uma conferência com eles. E Deus providenciar um escape. Há uma maneira de se forçar para que haja uma conferência. 71. Você pode fazer isso em sua própria vida. Um acerto de contas. As cargas do povo e os clamores eram tão grandes que Deus teve de ser forçado a convocar uma conferência. Quando Deus toma uma decisão, tem de ser daquela maneira. Ele já tinha, antes da fundação do mundo, tinha colocado no homem do livro, tinha colocado um homem no livro da vida do Cordeiro para o propósito de libertar aquele povo. Todas as coisas foram pré-planejadas por Deus. O nome daquele homem era Moisés, seu servo. Assim, antes da fundação do mundo, Moisés foi escolhido para libertar o povo.
Dá para pregar tanto, né? Quem que escolheu Moisés? E Moisés tinha falhado, agora estou lendo o final dos 72. E Moisés tinha falhado para com Deus. Isso devia dar confiança e coragem. Nós que temos falhado para com Deus, nós ainda temos esperanças. Esse é o 73, gente. Você tem falhado? Não falhou em nada? Eu tenho. Tenho. Devia orar mais. Nós falhamos para com Ele como igreja. Nós falhamos para com Ele como povo. Mas convoquemos uma conferência. Conversemos sobre o assunto com Ele. Vejamos o que Ele nos dirá. Vejamos a que decisão nós vamos chegar. A conferência tem que ser com Deus, a decisão tem que vir de Deus. Nós temos um poder de forçar Deus, mas com nossa oração, com nosso clamor, com a nossa santificação, com a nossa vida rendida a Ele. Uma boa esposa, uma verdadeira esposa, ela não precisa nem implorar pelo seu marido, não é verdade? Querido, acabou o sal. Está aqui, querido, vai lá e compra. Querido, eu preciso comprar um sapato. Toma, vai lá e compra. Irmão, a esposa pede 50, o senhor já dá 100. Mão aberta. É uma boa esposa. O que nós estamos precisando? Se nós não recebermos, vamos marcar uma conferência com Deus. Eu dei vontade de ler só um parágrafo e orar, sabe? Mas o momento que nós estamos agora, igreja, é onde nós mais precisamos orar. É um momento perigoso, perigosíssimo, delicado demais. Como membro, vocês não têm muito assim, vamos dizer, a responsabilidade é individual, mas tem um pai de família, ele influencia a família, tem uma mãe de família, né? Tem uma avó que influencia a neta até ir para o mundo, tem alguém influenciando. A nossa responsabilidade é grande demais. E o homem 74, e o homem de Deus tinha falhado, e Deus teve que marcar uma conferência. Ele não poderia usar nenhum outro. Ele tinha selecionado Moisés. Moisés tinha corrido, gente, fugiu do Egito. Ele fugiu, ele matou, ele assassinou um egípcio, vazou, como diz a linguagem dos meninos, vazou. Correu de medo, medroso. Assim ele foi até o deserto, algum lugar remoto do deserto, perto do Sinai, e ele selecionou o topo de uma montanha para ter uma conferência com Moisés. E uma sarça, um certo lugar. Ele pensou, trarei Moisés aqui, e este será um bom lugar. Longe de suas ovelhas, longe de sua esposa, longe de seus filhos, longe de todos, eu vou marcar uma conferência com ele. Vocês entendem, gente? Quem estava marcando a conferência com Moisés não era a esposa de Moisés, não era os filhos de Moisés, não era o povo de Israel, era Deus marcando uma conferência. Foi assim ou não foi assim? Ou estou lendo errado? Pode falar amém, não tenha medo. É o que está escrito aqui. Eu vou marcar uma conferência com ele. Lá, quando ele falou ao profeta, eles finalmente chegaram a um ponto. Deus falou para Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. Queremos uma conferência, queremos que Deus marque uma conferência, vamos clamar a Deus. É a maneira de nós compungirmos o coração de Deus para entrar em cena. É nós termos povo de Deus, igreja do Deus vivo, vamos clamar a Deus, falar com Deus sem ira, sem dar o nosso juízo, mas deixar Deus fazer a coisa. Você quer ver?
Lá, quando ele falou ao profeta, eles finalmente chegaram ao ponto. Tenho ouvido o clamor do meu povo, é por isso que te chamei, Moisés. Tenho ouvido o clamor do meu povo lá, e me recordo que fiz uma promessa que tenho que cumprir. Agora eu estou te enviando. Deus teria deixado Moisés engordando lá, criando a ovelhinha dele, tranquilo, estava casado, estava sossegado, homem. Mas por que Deus tratou com Moisés? É porque o povo estava precisando de libertação. O povo precisava ser liberto da mão de seus opressores. Então Deus tratou com Moisés para descer lá e libertar o povo. Foi Deus falando, Moisés vai lá e liberta o povo. É sempre o povo, o alvo de Deus é sempre o povo. É o clamor do povo. Nós temos uma voz, gente, é diferente. O clamor é diferente da murmuração. O clamor é uma necessidade. É um desespero de alma. É uma tristeza, é uma angústia. Ana estava angustiada no altar de Deus pedindo um filho. Ela estava sofrendo, mas ela não estava murmurando. O Senhor deu filho para todo mundo e não dá para mim? O Senhor tinha que ter feito, dividido. A outra lá tem 8 e eu não tenho nenhum. Não. Ana estava angustiada e humilde. Deus nos ajude a clamar. Às vezes a pessoa, quando está com a mente fechada, assim, o pastor está torcendo para cá. Não, gente, a minha função aqui, e meu amor, é para que vocês não entrem em loucura. Em loucura que não tem como sair. Miriam entrou numa loucura, não teve volta. E vou dizer para vocês, Miriam não falou coisa errada não. Miriam falou certinho, segundo a lei de Deus. Miriam estava com a Bíblia na mão. Quando ela falou, ela estava com a Bíblia, ela estava cheia de razão e certa. Razão, certinha. Falou, Moisés, está escrito na nossa lei que nós não devemos ter casamento híbrido. Por que não tinha em todo Israel uma mulher para você? Israel, Moisés, olha quanta mulher tem aí, você vai pegar uma lá do mundo. Ela deu uma lição de moral nele. Estava certinha. Totalmente errada. Para Deus. Na letra ela estava totalmente certa. Mas diante de Deus totalmente errada. Não te dá um temor de acontecer isso, igreja? Dá ou não dá? Dá ou não dá? Você ter Bíblia, você ter mensagem, e você está cheio de razão, você está armado. Eu fui falar com o irmãozinho, já não está mais conosco. Ele tropeçou porque nós tínhamos o quadro Irmão Brano na parede lá em Foz. 80, e lembra do irmãozinho Jacinto? 80 e pedrada. Aí ele falou, não vou mais na igreja, pastor. Esse homem aí na parede, não dá. Isso é idolatria. Aí puxou a escritura daquele, era letrado. Está aqui, ó. Deus não contra a idolatria, citou uma escritura ou outra. Eu falei, irmão, puxa aí. Agora, esqueça o livro que está. Quando Deus manda não fazer, o homem não tem imagem de escultura, nem de criatura da terra, nem de criatura do céu. Eu sei. Eu falei, e depois você puxa ali onde que está no templo, Deus mandou Moisés colocar 2 querubins com a ponta das asas encostada sobre a arca. Falou, eu já vi essa escritura, está errado, não está? Falei, Deus errou, né, irmão? Mas Deus falou para não fazer e ele fez. Eu falei, ele é Deus. Você vai colocar o dedo no nariz de Deus? Ele falou para Jó. Quem pode? Jó, onde você estava quando eu fiz o mundo? Jó começou a pensar que sabia muito. Deus já falou, onde você está? Pega uma vara aí, mede para mim a altura do céu e da terra aí. Não dá. Aí, mas nem isso você faz. Questão, igreja, tem que cuidar. Letra. Paulo chega a dizer, a letra mata. Todos que morreram, que atacaram, eles tinham letra. Eu estou pedindo para nós termos uma conferência, para nós falarmos com Deus. Com Deus. Me tenham por entendido.
com Deus, porque nós falando com Deus, realmente sincero, humildes, Deus nunca ajudou. Você me mostre uma pessoa na Bíblia que Deus ajudou que não chegou a ele humilde. Eu não conheço. Conhece alguma? Ele não atendeu a ninguém que não fosse humilde. Ele não é bom tomar do pão dos filhos, lançar os cachorrinhos. Chamou a mulher de cadela. E ela veio mais humilde ainda. Falou, é verdade, senhor, mas os cães também comem debaixo da mesa do seu senhor. Aí Jesus falou, mas nem todo Israel viu uma fé dessa. Por esta palavra. Por esta palavra. Olha o peso de uma palavra. Por isso que eu digo, o tempo é perigosíssimo. Nós, com a mensagem na mão, nós somos muito sabidos. Fica perigoso demais, qualquer criança sabe. Está no parágrafo tal, na Bíblia tal. Fica perigoso. Hoje nós somos, como pastor, encantoados. É membro esfregando parágrafo daqui e dali. Mas tudo bem. É a letra. Está escrito. Quando o diabo falou um monte de escritura para Jesus, falou, não, está escrito, mas não é só isso, também está escrito. Não é só isso. O homem de Deus tinha falhado. Espera aí, pastor, o senhor está defendendo o pecado? Por enquanto não, espero nunca defender. Mas espero defender o pecador até o fim. Tá bem? Porque eu vou estar defendendo você. Ah, você já nasceu em pecado, irmão. Não é verdade? É verdade ou não é verdade? Vocês vão entender a linha do Espírito já já. Mas o senhor, eu digo para as irmãs, né? Eu tenho 4 mulheres em casa. Eu sei certinho o que está no coração de vocês. Tenho 4. Deus me deu 4. Não se preocupe. Nada que vocês estão sentindo eu já não ouvi. Mas eu tenho dito a mesma coisa. Cuidado. A razão é uma coisa perigosa. A única coisa que dá direito para uma mulher largar o marido biblicamente é o quê? Não, a mulher adultério, se ela largar, ela tem que ficar sozinha até morrer. Segundo a letra. Bem, paramos aí. Tá? É quando o homem proíbe dela servir a Deus. Se ele a proibir de servir a Deus, ela está livre. Coríntios 7. Vamos ler? Quer ver? Quando nós falamos de mulher, nós falamos de igreja, tá? Sempre. Paralelo. Coríntios 7. No verso 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Onde que ele fala aqui, irmão Marcos? Ajuda ali. Ganharás o teu marido sem palavras. Vai lendo aí para mim, que está em logo abaixo. E se algum... Aqui, o 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente santificada pelo marido, de sorte que os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Tá bom? Esse é o 15. É nesse caso que Deus autoriza ela a separar. Somente. Tá bem? Como igreja que não há questionamento da parte de Deus, ela pode deixar o marido por uma só situação: morte. O marido, pastor, é marido espiritual da igreja.
Só quando ele morre. Quando que o marido morre? Fisicamente? É uma das situações, mas estou falando maior. Quando ele prega outra doutrina. Outra doutrina é outro Deus, ele está morto para ela. Ele morreu. Separado de Deus. O que é morte? O profeta diz, morte é separação de Deus. Então aquele pastor foi para uma doutrina errada, ele morreu para você. Você agora é uma viúva. Agora você está livre para casar de novo. Essa não tem questionamento. Mas incompatibilidade de gênero, fala assim, é muito pesado, é isso e aquilo, ele levanta cedo, ele não escova dente, tudo isso aí ainda não justifica. Você vai ter razão de largar dele, mas ainda é questionável. Será que Deus está vendo como eu estou vendo? Mas se ele for para uma doutrina errada, não precisa preocupar. Ele morreu. Deu para entender, igreja? É duro, mas é assim mesmo. Tá bem? Mas e se a mulher dele, a igreja, essa igreja aqui tem um pastor, esse é o marido dela. A igreja de Cascavel tem o marido dela. A igreja de Goiânia tem o marido dela. Quem tem que perdoar ele ou não perdoar é a igreja. A mulher descobre que o marido estava em adultério. Ela pode perdoar ele ou não pode? Até o homem pode. Pode perdoar. E se ele perdoar, o que a vizinha pode falar? Nada. O que a igreja vizinha pode falar? Nada. Estão entendendo, igreja? Sério, vocês estão quietinhos com medo, mas estão entendendo? A igreja julga a questão local. São os membros daquela igreja, é considerada a esposa. Ela tem que julgar aquela questão e decidir se perdoa, se não perdoa, se quer, se não quer. Somente ela pode decidir se aquele pastor permanece diante do púlpito. Autoridade da igreja, autonomia da igreja. Isso eu não estou com a mensagem aqui, mas se você colocar aí Testemunha de Jeová no busca, coloca para mim. Já saiu o parágrafo aí que o profeta disse. Isto, se o irmão Neville quiser pregar a doutrina da Testemunha de Jeová, isso é entre ele e a igreja. Se eles aceitarem, entre ele e a igreja. Eu sou responsável só pelo patrimônio. Mas se não aceitar, ela tem direito de largar dele. Tá bem? Então, vamos aqui. Vou voltar nisso aqui. Isso deveria nos dar confiança e coragem. Nós que temos falhado para com Deus, nós ainda temos esperança. Você gosta de ter esperança ainda? Eu gosto. Você erra, você tem esperança. Nós que falhamos com Ele, convoquemos uma conferência. O homem de Deus tinha falhado e Deus teve que marcar uma conferência com ele. Não poderia usar nenhum outro, ele tinha selecionado Moisés assim, ele foi até o deserto, ali no Monte Sinai, no topo da montanha, na sarça, convocou um lugar, tratou com Moisés, marcou a conferência e diz, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, Moisés, desce lá porque eu tenho te enviado. Moisés falou um monte de coisa, Senhor, eu sou gago. Eu disse, Senhor, eu saí de lá fugido, eles não vão me crer. Ele tinha muitas desculpas, não tinha? O profeta disse que ele tinha 7, né? 7 impossibilidades. Eles não vão crer em mim, eu sou gago, eu sou fugitivo. E foi dando. Deus falou assim, Moisés, quem fez a boca do homem? Ele falou que era gago, falou assim, Arão será por boca, será como seu Deus e você a boca. O inverso, né? Você será Deus e Arão será sua boca, será seu profeta. Então ele era tão ruim de palavra que tinha que ser Arão para falar por ele, o homem tão gago que ele era. Deus foi lá e escolheu um gago. Moisés tinha objeções, ele era um homem, ele disse, mas quem eu sou? Eu não consigo falar. Então, nesta conferência, Deus disse a Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o homem falar? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? E Moisés ainda reclamou, ele queria ver a glória de Deus, mas ele falou, eu quero ver um sinal, Senhor. Quando o homem está muito fraco, ele quer sinal. Quando ele está sem coragem, né, Gideão foi a mesma coisa. Eu molho o velo desse lado, aí seca no outro dia o velo do outro, é porque ele está com medo. Se ele estiver bem confiante, ele não pede sinal não, ele já está pronto. Mas aí Moisés pediu um sinal, Deus falou, lança a vara que você tem no chão. Ela lançou, a vara se transformou em serpente. Pega pela cauda. Pegou a vara, se transformou em vara de novo. Põe a sua mão no peito.
Ele tirou, ela estava branca de lepra. Põe de novo. Mas, Senhor, quem eu vou dizer que me enviou? O Eu Sou te enviou, Moisés. O Eu Sou. Desce Moisés sobre uma mula, um homem de 40 anos, barbudo, 80, né? 40 ele ficou lá em cima. 80 anos Moisés desceu sobre uma mula, e o profeta diz na outra mensagem, ele diz assim, manto usado, né? Ele diz, Deus faz coisas estranhas. Moisés, onde você vai? E ele em cima de uma mula com um cajado, falando, eu estou indo libertar o Egito, libertar Israel do Egito. É como se você chegasse no seu fusquinha e lá nos Estados Unidos e falasse, eu vim aqui para tomar o palácio, a Casa Branca. O maior exército do mundo era o egípcio. Moisés desceu lá, o Eu Sou te enviou. Aí conhece, né? 81 diz assim, Moisés recebeu suas ordens e desceu ao Egito, saindo, trazendo os filhos. Chegou o tempo então quando eles estavam encurralados. Um povo que foi chamado para fora do Egito. Olha como Deus fez, igreja. Isso nós temos que acordar. Deus tirou Israel, o profeta disse que era caminho de 3 dias para colocar na terra prometida. Levou 40 anos. Eles tinham acabado de sair do Egito, se deram no quê? Rocha de um lado, rocha do outro. Deus tinha aberto o coração de Faraó, liberta o povo. O povo saiu. Deus daí permitiu que fosse lá alguém, buzinasse no ouvido de Faraó, endurecesse o coração dele. Você deixou esse povo sair? Mata tudo eles no deserto. Israel, ou melhor, Faraó pegou todo o seu exército e foi atrás de Israel com seus cavalos, tudo para acabar matando. Deus amolece o coração e Deus endurece o coração quando Ele quer fazer. Quando ele estava vindo lá e chegou Israel correndo, olha lá está vindo aquela poeirona levantando, aqueles cavalos e carros vindo, o Egito vindo nos matar, e Moisés, começou a briga com Moisés, e Moisés chegou entre rocha dos lados, o mar na frente, e a coluna de fogo veio e se colocou entre Israel e os egípcios. Você pode estar encurralado, mas a coluna de fogo tem que estar te protegendo. A igreja vai chegar em muitas ocasiões encurralada, mas nós não podemos tirar o olho da coluna de fogo. Moisés aí foi marcar uma conferência. Ele parou agora aqui no 86. Eles estavam em sua marcha depois de terem sido separados e um povo que foi chamado para fora e vieram através do Mar Vermelho. Eles tiveram que mandar parar. Eles não podiam atravessar o mar. O grande general Josué teve que levantar sua mão, soar a trombeta e dizer, pare, interrompa a marcha. Há um obstáculo diante de nós, temos as montanhas dos lados, estamos aqui embaixo em um vale e temos que parar. Mar na frente, montanha dos dois lados, entrou no corredor, parece que entrou no brete. É brete, né? O brete. O boi não vai para trás nem para frente, travou. Aí pode vacinar, pode castrar, pode fazer o que quiser, está no brete. Deus permitiu Israel entrar naquele lugarzinho apertado. Igreja, Jesus, lembra do pastor Jardim? Israel é sombra, não é? Você lembra quantas vezes ele falava isso? Israel é sombra. O povo se agitou, entrou naquele corredor, morte na frente, montanha dos lados, egípcios atrás, o povo se agitou. Veja, 87. E sempre que a igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Tem que se mover. Tem que se mover. Você não deve parar. Você deve avançar. Avance, não tem ordem. O diabo quer que você pare. Constantemente, rapidamente marchando para Sião, não permita, é Deus falando, não permita que a igreja do Deus vivo, vivente, alguma vez seja culpada de parar. Não tem ordem de parar de igreja.
Tem um mar de problema na frente? Tem, mas nós temos que marchar. Dos lados, inimigo atrás? Tem, mas a ordem, eu estou aqui como seu pastor, do meu coração, dizendo para você, de Deus, eu estou em desespero nesses dias para trazer para vocês a vontade de Deus, mais do que sempre tive. E fiquei consolado quando saiu isso aqui. Eu não sabia que tinha essas passagens aqui. Não sabia, não lembrava. Eu pensei num parágrafo para orar. E fiquei agradecido a Deus quando está aqui. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Não dei ordem de parada. Assim que eles pararam, disseram: qual é o problema aqui? E logo eles pararam, armaram suas tendas e começaram a descansar um pouco. Eles ouviram o rumor das rodas e o único caminho de escape que eles tinham era para trás. E aqui vem o exército de Faraó se aproximando para bloquear a passagem pelo meio. Deus, quando quer fechar, gente, quando Ele quer que a saída seja só dele, Ele fecha. Ele fecha, não tem saída. Vocês soldados conhecendo a estratégia, como eles cercam lá, imagina, ali só era um prato cheio para os arqueiros lá de cima matar todo mundo, a flechada. Veja o que o profeta diz, eles estavam 2 a 3 milhas, ou melhor, vocês soldados conhecem a estratégia como eles cercam, lá estava um mar vermelho diante deles, talvez 2 ou 3 milhas de largura. Aqui estavam as altas montanhas, eles não podiam escalá-las, eles seriam como ovelhas espalhadas por lá, um alvo para todos os arqueiros, e atrás deles, porque tinham parado, vinha o inimigo. Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje na marcha para a terra prometida, o inimigo está à distância de 2 saltos atrás de nós. Eu quero fazer um parênteses aqui. Igreja, naquela hora, Moisés estava ali, olha o quadro, estava todo o exército, o maior exército do mundo, o mundo pagava tributo para o Egito, hoje é uma coisa de nada lá, passa fome aquele país. Eu creio que é por causa do juízo do que fizeram para o povo de Deus. O pastor teve lá, o pastor Luiz Queverral, disse que é uma tristeza, uma pobreza, um país que não tem significância nenhuma mais. Mas porque eles escravizaram o Israel. Digo eu, não li isso na mensagem. Mas, do que eu estava falando, irmão? Vamos, irmão Marcos. Fácil para Satanás, falei, vou fazer um parênteses. Deus trouxe o povo, saiu do Egito com Moisés. Vimos ali que ele foi predestinado para aquele fim antes da fundação do mundo, que ele errou, mas era ele. Chegou ali naquela hora. Moisés, o que nós vamos fazer agora? Não sei. As pessoas querem uma solução do pastor assim. Chegaram para Moisés e Moisés teve uma hora que falou assim: Senhor, o Senhor me fala o que eu tenho que fazer, porque esse povo vai me matar. Isso depois que eles já tinham visto milagres e milagres pela mão de Moisés. Ele falou: esse povo vai acabar me apedrejando. Ele falou: Moisés, sai da frente que eu vou matar tudo eles. Não, Senhor, mata a mim primeiro. Ali era Cristo. Vocês pensam, igreja, que Deus teria aceito, vamos falar assim bem de cima já, Josué pegar um barco, uns pedaços de madeira e fazer um barco e vamos por aqui? Daria certo, igreja? Não, pode pensar, daria certo? Não daria certo. Daria certo, falou assim, vamos reunir os homens mais de guerra aqui, os mais fortes, e vamos pegar e voltar para o Egito e cortar, guerrear com esse povo e Deus vai nos dar as vitórias. Daria certo? Ia morrer tudo. Vamos subir, vamos escalar essa montanha um em cima do outro, vamos fazer corda, vamos subir essa montanha. Daria certo? Qual maneira dos homens que daria certo? Nenhuma maneira daria certo. E não era nem por eles. Moisés se desesperou, Moisés sofreu, Moisés subiu lá no monte e falou: Senhor, é hora de ter uma conferência. Senhor, o Senhor me tirou esse povo lá do Egito. Nós saímos com grande glória, alegria, avivamento. Quanto tempo maravilhoso!
Que alegria! E agora, Senhor, nós chegamos nessa parede, nesse mar de um lado, inimigo para todo lado, ou seja, nós estamos encurralados. Encurralado significa dentro de um curral, não tem saída. Estamos aqui, Senhor. Moisés foi lá falar com Deus. E Deus falou com quem? Josué? Falou com quem? Só falava com Moisés. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Toque no mar, Moisés. Diga ao povo que marche. Mas, gente, tinha que ser a solução de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que ser Deus abrir o mar. Não vamos tentar fazer um barquinho ou voltar para o Egito. Alguns já estão voltando para o Egito. Vai morrer. Algum quer sair pelas montanhas, morre. Outros querem sair, morre. É hora de ser um estrategista. Eu já vi, gosto daquele canal Animal, né? Lá no salão vocês têm, né? Tem umas codorninhas assim que são muito parecidas com a folha. Então, quando elas vão dormir, elas formam uma bola assim. Aí o gato do mato veio e pulou naquele bando. Pulou naquela bola de perdiz. Foi tudo ali. E o gato desanimado, assim, olhou, saiu. Assim, quando ele virou as costas para lá, uma que tinha ficado saiu. Ela ficou quietinha. A outra que saiu mais ligeira, levou-lhe a unhada e saiu pena para todo lado. Mas aquela ficou quietinha no meio da folha. Foi a última ali, ó. O gato desistiu, foi embora, ela saiu. Tem hora que é hora de correr, mas tem hora que é hora de ficar quietinho. Eu quero que vocês entendam a mensagem, irmãos. Teve hora que Pedro desceu para um balde. Foi ou não foi? Mas teve outra hora que ele voltou e encarou a cruz. Paulo, né? Foi Paulo e Silas, né? Paulo desceu pelo balde, correu. E teve outras que ele foi encarar para ser açoitado. O que tem que saber, gente, é Deus nesses passos. Não pode chegar na beira desse mar sem saída. Ah, mas você não vê saída, eu vejo. Será que é a saída? Alguém que deixasse ali de Moisés, ele viveria, gente? Ah? Tem pecado demais para Deus que ele não passa por cima? Hoje pela manhã nós falamos de Davi. Gente, Davi matou, Davi adulterou, Davi matou. Davi mentiu até para o profeta. Deus passou por cima ou não passou? Cobrou dele ou não cobrou? Mas quem foi para outro reinado, o que aconteceu? É muito perigoso, gente. A razão nossa, ela se torna uma inimiga. O profeta diz, ele não nos ensina, na dúvida não avance. É verdade ou não é verdade? Vocês já leram isso? Já leu? Na dúvida não avance. Ele diz, sinal amarelo, não avance. Não faça nada. Nada. Se houve um tempo que eu queria orar 6 meses com a igreja, é agora. Não é simples. Ou melhor, é simples, mas pode ser vida ou pode ser morte. Você errou o lado que você sai, não pense que você vai chegar no mesmo lugar do outro lado que saiu. É vida ou morte. Israel é sombra. A sombra lá do Velho Testamento, por que o profeta lia o livro de Êxodo toda semana? Lá foi o êxodo natural, aqui é o êxodo espiritual. Nós temos que ler o livro de Êxodo, ver onde nós estamos. O que está acontecendo hoje aconteceu lá. Lá era sombra, aqui é o positivo. Qual foi o resultado lá? Eu digo assim, Moisés chegou a ferir, ele cometeu um erro doutrinário. Moisés feriu a rocha 2 vezes. A rocha era Cristo. Cristo teria ferido, morto só uma vez. E foi por isso que ele não entrou na terra. Mas quem tratou com Moisés? Foi Josué? Quem foi? Foi Caleb? Quem foi? Pode falar, irmão.
Foi Deus. Mas ele não errou. Tem homens que é uma coisa, gente. Tem outros que é outra coisa. Eu não digo, nós não estamos tomando decisão, mas eu estou dizendo, a ordem agora é para marchar. Avance, não pare. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, a saída é para a frente. Tá? Isso eu tenho de Deus a vindicação para vocês nessa tarde. A ordem é avance. Deus não deu ordem de parada. Não deu ordem. Você está seguindo a quem? A Jesus Cristo. Ele é o seu caminho, não é? Continue caminhando nele. O que vai acontecer? Não sei. Não sou profeta. Tá? Aqui o profeta vai falar assim, é no tempo de Deus. Quer ver? Olha só. Então o diabo está a 2 saltos. Ele gosta que a igreja para. Lembra do pastor Jair de novo? Subindo no pau de cepo, falou, ninguém para. Ou você está subindo ou você está descendo. Lembra disso? Ou você está subindo ou você está descendo. Com Deus não tem parar. Não, ou você está subindo ou você está descendo. Você não para. Então aqui, o inimigo está à distância apenas de 2 saltos atrás de nós. Não podemos parar nesse reavivamento. Isso não pode ser uma ordem de parada, simplesmente continue avançando, prossigam. Vocês tiveram a presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite e ontem à noite, e agora mova-se continuamente para dentro daquilo. Não dei ordem de parada, porque o inimigo está logo atrás de você, para te encher de razão, de letra, de parágrafo, de Bíblia, porque você parou para ouvir. Vou ignorar tudo. Não, eu não vou na frente de Moisés. Nosso Moisés é o Espírito Santo, tá? Você não vai na frente de Deus. Eu perguntei, algum de vocês tive reunião com os auxiliares hoje? Nós estamos reunião aqui, reunião lá, e temos agora nosso encontro segunda-feira, não nessa, na outra. Alguém tem o assim do Senhor? Não. Ainda não. Os 3 hebreus na fornalha oraram a noite inteira. Alguém tem o assim diz o Senhor? Não. Então caminha. Se Deus não entrar em cena, vamos queimar mesmo. Vamos virar torresmo. Carvão, né? Como nós... Bom, aqui, um pouquinho. Temos o privilégio de ter uma conferência. Conversemos sobre o assunto com ele. Façamos alguma coisa acerca disso. Não importa... O que o inimigo seja, ele nunca é demasiadamente grande para nosso Deus. Para nós é um mar cheio de problema que não tem como atravessar nada. Mas Deus quer com isso que nós tenhamos uma conferência. É hora de você botar o joelho no chão. É hora de humilhar, de acertar a vida. Senhor, eu preciso de uma saída. De uma resposta. Moisés subiu de trás de um certo lugar e teve uma conferência com Deus. Ele não sabia o que fazer. Ai, Deus, isso conforta tanto o pregador. Ele não sabia. Moisés não sabia, gente. Ele esteve na sarça ardente, falou com Deus cara a cara e não sabia o que fazer. Ele estava diante de um problemão, ele não sabia. Por isso que eu falo, Moisés não sabia. E tinha gente que sabia. Vai por aqui, Moisés, vai por ali, vai para cá, vai por ali. Moisés não sabia. Não, cuidado, cuidado. O ditado dizia assim, o apressado come cru. Quando come, né? Talvez não sabia o que fazer, talvez você seja um pecador melhor aqui, deixa eu aqui. Então nós vemos que Moisés teve uma conferência e talvez esta foi a conferência. O grande líder de Israel ele falou com Deus, fiz tudo isto ao teu comando, Senhor. Eu guiei estas pessoas exatamente como tu me disseste para fazer. Cobri o teu povo com sangue, trouxe as pragas do céu que tu disseste para trazer. E aqui estamos nós, caídos na armadilha. Que devo fazer, Senhor? Olha, uma armadilha. Não pense que a armadilha é pequena, hoje é grandíssima.
Preciso ter esta conferência contigo, e talvez sentado no topo da rocha ou de pé numa fenda onde Moisés estava orando em certo lugar, selecionando num momento crucial, alguma coisa tinha que ser feita, ou eles seriam esmagados sobre as rodas dos carros, eles seriam forçados a passar por cima de todas as criancinhas hebreias, os bebezinhos seriam esmagados, estourados suas cabeças nas rochas, e teriam suas mães abertas a cortes e as violentado, e seus pais teriam sido massacrados. Era um momento crucial. Que nós entendamos o momento que nós estamos vivendo. É crucial você ter uma conferência com Deus. E esse mesmo tipo de momento crucial pode estar ocorrendo, talvez não exatamente da mesma maneira, talvez um câncer tenha te agarrado, talvez outra doença, talvez o pecado tenha te agarrado e irá forçá-lo a ir para um inferno diabólico de separação de Deus. Tenha uma conferência rápido. E quando esta conferência ocorreu, Deus ficou de pé sobre a rocha ao lado de Moisés e disse: desça e volte ao acampamento, Moisés. Retorne diretamente para o lugar de onde você saiu. Eu sou Deus. Desça lá e fale para o povo avançar. Olhe isto aqui, igreja. Eu quero encerrar aqui para nós orarmos. Eu farei o caminho quando chegar o tempo de fazer o caminho. Eu sou Deus que abre caminhos. Vocês entenderam? Diga amém. Eu farei o caminho quando chegar o tempo de fazer o caminho. Eu sou Deus que abre caminhos. Moisés, depois que a conferência tinha acabado e tinha dispensado da presença de Deus, com ordem de ir em frente, caminhou até embaixo e disse: não temas, ó Israel. Agora mudou, ele tinha a resposta de Deus. Ele não estava mais sem saber o que fazer, agora ele sabia o que fazer. Ele teve uma conferência com Deus, Deus falou para ele: vai, Moisés. Agora ele tinha a resposta, falou: acautelai-vos nesse dia e vede o poder do nosso Deus, ide em direção ao mar. Não era mais o homem, gente, a coisa era de Deus. Deus podia ter dirigido eles fora daquele canto, Deus dirigiu ali. Deus podia ter evitado certas coisas, mas Deus não evitou. Ou Deus não tinha poder? Ele predestinou antes da fundação do mundo e não viu isso? Não vos desvieis do mandamento, a ordem é: avancem, a terra prometida nos pertence. Amém? Este inimigo que está em nosso caminho nos tem impedido, mas Deus disse: avancem, continuem se movendo. Vamos orar, igreja. Eu quero que você que pode, ajoelha. Eu vou ler esse 95. Ouça esse 95 de olhos fechados. Você quer ficar sentado? Você, jovem sentado, por quê? Tem que estar ajoelhado, mas se alguém está com algum problema, alguma dificuldade, a gente entende, Deus entende, tá? Talvez você não saiba o que fazer. 95 desta mensagem, Conferência com Deus. Talvez você não saiba o que fazer. Não se envergonhe, Moisés também não sabia. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado a um ponto e está tão cheio de pecado e cobiça que você tem que olhar errado para cada mulher que você vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Não me importe onde você esteja. Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre assunto com você.
Irmão, deixa o outro resolver o problema dele, o outro é a conferência dele, faça a sua. Talvez você tenha destruído o seu lar, talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado sua esposa, talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nesta vida que o inimigo tenha pego em sua armadilha, mas lembre-se, meu irmão, irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Todos nós temos direito. Ainda há sangue no propiciatório. Ninguém está no inferno. Não, você ainda tem direito a ter uma conferência. Sim, Senhor. Conversar sobre o assunto com Ele. Ele é o socorro bem presente na angústia. Você tem sentimento? Você está angustiado? Acontecimentos têm nos angustiado. Nós temos chegado a esse canto, igreja. Aqui eu tenho chegado. E nós precisamos agora, nesta conferência, nós não podemos errar. Não podemos errar. A razão não vai nos tirar do lugar que nós estamos. A razão não vai nos dar uma direção. A razão não tinha saída para Moisés ali, tinha que ser Deus. Ele nunca imaginava que a saída era pelo meio do mar, nunca, nunca. E a saída estava bem onde ele não imaginava. Vocês estão entendendo? A razão de Moisés não viu saída. Mas Deus tinha a saída. Oh, meu Deus! Oh, Senhor Jesus! Tu tens a saída, meu Pai. Tu és a saída, Senhor. Tu és a porta, meu Pai. O Senhor, quando abre uma porta, não tem demônio que fecha. E se o Senhor fecha, não tem demônio que abre. Senhor Jesus, como ministro aqui, Senhor, pequenino, eu rogo por esta congregação para que ninguém venha avançar sem autoridade. Venha avançar sem autoridade é presumir. Eu acho que é por aqui. Deus, não, você vai cair num abismo sem volta. Você volta para o Egito, morre. Você sai para a direita, morre. Você sai para a esquerda, morre. Você avança sem autoridade, se afoga. Tem que ser Deus a abrir o caminho. Como eu disse, não deixa a mente fechar. O diabo vem com tanta razão, fecha. Ninguém vai chegar no céu com razão não, gente. Nós vamos chegar no céu com eleição, com misericórdia. Não. Você é casada há quantos anos? Por razão, por motivos. A sua esposa tinha te largado, você tinha largado ela. Uma questão, o que Deus vai falar? A minha preocupação, igreja, ore por mim, é o que Deus quer que eu faça. Eu só quero fazer o que Deus quer que eu faça. Só. Ainda que eu fique sozinho, mas eu quero estar onde Deus me viu. Mas eu quero estar com todos vocês. Mas se todos nós entrarmos no Espírito, nos humilharmos diante de Deus, Deus colocará os nossos pés no lugar certo. Mas a ordem agora é avance. Não pare. Não pare. Se você parar, o diabo está logo atrás aí. Avance. O que é avançar? Continue servindo a Deus. Continue orando. Se houve um tempo para jejuar, é agora, igreja. Quem pode, não toma remédio controlado, tem uma boa saúde, é hora de jejuar, é agora. De orar, levantar de madrugada, orar de hora em hora. Eu lembro que o profeta pregou a mensagem, o sinal. Ele estava em desespero, mas ele percebeu que o povo não estava. À tarde ele pregou desespero. Ele disse, o povo não entendeu a mensagem, o sinal.
Esse momento que estamos é de desespero. Um erro aqui é fatal. Nós temos que ver o lado que Deus está movendo. Não me importa quem seja, para lá ou para cá. Não. Você tem que saber o lado que Deus está movendo. Ele permitiu isto para nós chegarmos aqui, num lugar que só Ele pode abrir caminho. Espero que Deus dê o entendimento desde a criança até o ancião. Isso não é brinquedo. Eu disse para alguém, isso aqui não é se desligar de uma oficina. Isso é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Se desligar do corpo de Cristo, você está sem Cristo. Você está perdido. Então tem que ser Deus, igreja. Tem que ser Deus, então ore. Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos tirou do Egito. Nós tivemos grandes avivamentos até aqui, Senhor. Através do nosso Moisés. Agora há um mar na frente, Senhor. Não queremos tomar decisão pela razão. Eu digo por mim, eu não quero. Eu não vim para a mensagem por razão, eu vim por revelação. Você não deve tomar decisões pela razão. Deus te revela. A fé é uma revelação. Você deve orar, se desesperar. É um tempo de orar com a mensagem de desespero. E dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me revele. Até Deus revelar, permaneça em silêncio. Lembra da Escritura, blasfêmia contra o Espírito Santo, uma palavra contra isso, e não será perdoado nem aqui, nem no século vindouro. Perigoso demais. Semei chegou para Davi e falou toda a verdade. Ei, relapso, você abandonou o reino, você perdeu para o seu filho. Falou tudo a verdade. Merece ser rei, não sei o quê, papapá. O soldado quis arrancar da espada e cortar-lhe o pescoço. Davi disse, deixa. Deus mandou ele fazer isso. Mas qual foi o final de Semei? Falando a verdade, usando a razão. Qual foi o final de Davi? Aleluia. Ele está na galeria dos heróis da fé. Gente, a razão é perigosa demais. Esses olhos carnais enganam. Eu estou transferindo essa responsabilidade para vocês. Eu sei da minha. Ontem alguém disse, pastor, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer. É bom, é bom. É bom para mim ouvir o que eu tenho que fazer. Mas se cada membro souber o que tem que fazer, já está bom. O momento é de oração. Ore, Deus, guarda-nos, Senhor. Livra-nos do mal desse dia. Livra-nos, Pai. Não queremos ser carnais. Tomar decisões por conveniência ou pela carne. Nós não estamos numa festa, num piquenique. Nós estamos dentro de Israel. O que aconteceu com Israel está acontecendo hoje. 2 milhões saíram. 2 entrou. A murmuração matou 2 milhões de homens. A razão matou Datã, Coré, Abirão. Mas eles foram engolidos pela areia, pela razão.
Não é só tu, Moisés, que é santo. Meu Deus, espero, meu Pai, eu creio que o Espírito do Senhor põe o temor no coração de cada um. Temor é reverência, é respeito, não é medo. Medo é covardia. Cada um a responsabilidade por você orar por sua alma, orar por sua casa, buscar de Deus a vontade perfeita, que vai chegar o dia de você levantar a mão. E você tem que ter de Deus a resposta. Que lado você vai tomar? Não é menos preocupante que isto. Mas eu quero orar primeiro. Eu quero dar tempo para os acontecimentos. Eu não quero ser apavorado. Ser cauteloso. A Bíblia diz ser sábio, limpo como a pomba e prudente como a serpente. Você não vê a serpente dando as costas de dia no meio da rua. Ela cuida. No passo que ela dá, ela se cuida. A pomba, tadinha, ela sai aí. O gato come. Ela não tem cuidado. Mas ele ser limpo como uma pomba. Ele não falou ser prudente como uma pomba. A pomba não tem prudência. Mas ser limpo, ela não tem fel, não tem amargura, não tem ódio, não tem ira. Você é uma pomba, filho de Deus. Vamos decidir as coisas com misericórdia, com compaixão, com amor. Não tomando uma pá de terra e jogando sobre o homem que já está no buraco. Mas estendendo a mão. Estendendo a mão para levantá-lo. Oh, eu batizei meu pai em nome de Jesus Cristo. Eu consegui levantá-lo do pecado. Aquilo me deu gozo na minha alma. Mais de 80 anos em pecado. E eu consegui levantar ele. Que alegria! Você poder levantar alguém que está caído. Isso é amor de irmão. Amor de filho. Que alegria você saber que a sua oração foi ouvida. Seu irmão caído levantou. Ah, não adianta mais. Como assim não adianta mais? Deus falou que não adianta mais ou é a minha boca suja? Não, Deus não falou, Ele disse é minha vingança. O impossível pertence a Deus. Nós ouvimos hoje, Ele amoleceu o coração de Faraó e depois endureceu de novo. Ele tem a nossa vida nas suas mãos, igreja. Ele amolece quem quer, endurece quem quer. Que Deus nos conserve com o coração. Sabe por que essas coisas acontecem? Para ver o que está dentro de nós. É para aquele cartaz que nós temos ali, que de você sai a virtude. Pensa que vai sair virtude só quando seu irmão está certo? Não é assim. A sua virtude é para curar os outros. A virtude que saiu de Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Se de ti sai virtude, cura seu irmão. Paciência, temperança, piedade é ser como Deus. Eu disse para os companheiros, nós vamos para uma reunião de ministros, eu vou colocar 2 cadeiras ali na frente. Eu quero que o pastor Joaquim sente numa e que o Espírito Santo sente na outra e vamos tratar do assunto. O que eles não puderem ouvir, eu não quero falar. Se eu não tiver coragem de falar para um e para outro, eu não vou falar para os pastores. É assim que devemos ser. Nossas palavras, por
por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua casa, da tua filha. Uma palavra correta. Uma palavra e meu servo sarará, disse o centurião. Gente, é um tempo perigoso. Cuide com suas palavras. Diga, Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Deus começou, Ele termina. Ele está aperfeiçoando sua igreja, sim. E Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Está nos colocando em desespero. Está nos colocando mais perto de Deus. Talvez nós não estávamos orando, né? Você ore, você vai ter que levantar a mão daqui a pouco. E ali, atrás daquela decisão dessa conferência, pode estar selando o destino da sua alma. É isto, é onde eu estou, apertado assim. Então você ore, não seja juiz de ninguém, misericórdia. O profeta diz, eu não quero a sua justiça, Senhor, eu quero a sua misericórdia. Porque eu não daria conta da sua justiça. Isso William Branham falou. William Branham disse, Senhor, eu quero a sua misericórdia, porque eu não suportaria a sua justiça. Como nós vamos desejar juízo de Deus? Nós temos que desejar levantamento. Senhor Deus, isto nos leva, Pai, a ter conferências e conferências e conferências. Até nós termos a segurança, a tranquilidade de levantar a mão na decisão, na votação. Você vai fazer isso em paz, tranquilo. E eu quero fazer em paz também. Ou eu não farei. Se eu não tiver direção, eu não farei. Fico como estou, onde estou. Passo na dúvida, não darei. A ordem é prossiga, marche, avance. Não tem ordem de parada, entenda isso. O que eu vou fazer agora? Marche, avance, continue sendo um cristão, continue orando, continue lendo a mensagem, continue lendo a Bíblia. Continue se santificando. Ah, mas não tem A nem B. É a sua vida que você está oferecendo. Você é o cordeiro sendo oferecido no altar de Deus. É individual a salvação. A sua salvação não depende de ninguém, depende de você. Então, prossiga. Leve isso no teu coração. Deus mandou avançar. Avance. Não tem ordem de parada. Diga ao povo que marche. Santo Deus, estamos encerrando esse trabalho, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa sedimentar, solidificar, enraizar no coração dos teus filhos aquilo que é do Senhor, aquilo que foi da minha boa vontade, que não é da tua vontade, Senhor, faz com que a mente desses irmãos esqueça. Mas tudo que é dito pela vontade do Senhor, que isso enraize no coração desses irmãos. Quero fazer a oração do Pai Nosso e você faça também aí junto comigo. De toda a sua alma. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas iniquidades, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? E se Deus cobrar de nós 70 vezes 7, vamos falar o quê? Então ore, tá bem? Deus abençoe, meus irmãos. Me entendam. O profeta terminava as mensagens muitas vezes, ele dizia, eu vos amo, né? Se alguém se sente repreendido, graças a Deus, filho de Deus aceita a repreensão. Isso, tempo de guerra, muito bom, irmã Malvina, é esse mesmo. Deus abençoe a todos, até nos encontrarmos de novo, em nome de Jesus Cristo. Fica nessa linha, ore, 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 ore e ore, tá bom? Depois você ora de novo, tá? Tempo de guerra, canta, irmã Malvina, Deus abençoe. Estar com Jesus no seu reino de amor. Melhor é seguir a Jesus e ser um dos soldados seus, ser um herói sem medalha, mas ser um herdeiro do reino do céu. Ó cristão, sim, ó cristão, por Cristo enfrenta esta guerra.
só pode ser vencedor quem anda na sombra da cruz. Só pode ser vencedor e soldados fiéis, fiéis a Jesus.